Eu esqueço e vocês nem me avisam, né? Só porque eu sou uma tia velhinha. Desculpa, professora, nem percebi. Eu esqueço também, gente. Eu me empolgo falando e aí vocês, ó, vamos retomar só para vocês não perder, para quem não conseguiu acessar a aula agora, não perder a primeira etapa. Então, aqui a gente volta a falar das questões de comando de sistema nervoso central em relação ao nosso sistema muscular. Então, o sistema muscular tem algumas características e dentro de toda uma movimentação que nós teremos ao longo da nossa vida, desde um movimento reflexo, que é mais intenso lá no bebê, mas não é perdido ao longo do nosso desenvolvimento. Então, por exemplo, o estímulo de tosse é um movimento reflexo. Dentro de movimentos voluntários, que a gente vai ter ativação desse sistema muscular. Então, aquele movimento em que eu planejo fazer. Dentro dos movimentos automáticos, que também são movimentos voluntários, porém que eu já faço sem precisar ter grande foco de atenção, porque eles já estão tão adaptados, eu já repeti esses movimentos tantas vezes que eu faço isso de maneira automática, tá? Assim como o comando de sistema nervoso central vai ativar esse sistema muscular específico para que eu desenvolva as minhas habilidades estabilizadoras, aquelas que vão manter o meu equilíbrio, manter o meu corpo em determinadas posturas mais estáticas, habilidades de manipulação ou manipulativas, onde, por exemplo, dentro de um jogo de tênis, eu sou capaz de desenvolver a habilidade de manipular a raquete e a bolinha de tênis ao mesmo tempo, ok? E também eu tenho a questão das habilidades de locomoção. Como a gente comentou, eu posso me locomover, deslocar de um ponto a outro de várias maneiras, ativando o meu sistema muscular. A maneira mais comum é a caminhada através da ação bípede, mas eu posso fazer isso de gatas, eu posso fazer isso me rastejando, tá? Sem nenhum problema. E o músculo tem algumas características centrais dele, que são exclusivas, né, desse tecido que é tão peculiar, que tem tantas coisas que são só dele. A capacidade de excitação, que é a excitabilidade, que é a capacidade de receber os estímulos nervosos, né, os comandos elétricos, e realizar a contração como resposta a esse estímulo. A própria contração, que é a contratilidade, que é a capacidade de reduzir o seu tamanho, né, durante o momento de contração. A extensibilidade, que é a capacidade de distender-se, de alongar suas fibras, tá? E a elasticidade, que é a capacidade de voltar sempre à posição original, tanto depois de uma contração, quanto depois de uma flexibilidade. Alguns exercícios vão ter uma ênfase contrátil, outros vão ter uma ênfase na extensibilidade. A gente tem diversas atividades que trabalham isso associadamente, como no balé, né, que a gente comentou, em que os bailarinos desenvolvem tanto força quanto flexibilidade para, por exemplo, abrir um espacate, ok? Então, estas são as características centrais de um tecido muscular. Como é que ele é formado, então? Como é que cada fibra muscular é formada e como é que ela funciona diante da ação do sistema nervoso? A gente vai ver isso por etapas para a gente entender bastante a respeito disso, tá? Então, a primeira questão de formação dessa fibra muscular é que eu tenho sempre uma unidade contrátil, que é a menor unidade contrátil possível. Qual é a menor unidade de contração que eu tenho numa fibra muscular? O sarcômero, tá? Essa é a menor unidadezinha que eu tenho de contração. A união de vários sarcômeros vão formar os miofilamentos, tá? Compostos por filamentos finos de actina e uns filamentos que são mais grossinhos, que são os filamentos de miosina, tá? A união desses miofilamentos, a junção desses miofilamentos, elas vão fazer com que nós tenhamos as miofibrilas. E várias miofibrilas juntos me formam uma fibra muscular.
tá? Então, essa é a formação de uma fibra muscular desde a unidade microscópica, que é o sarcômero, até a minha unidade macroscópica maior, que é a fibra muscular propriamente dita, tá? Então, essa formação, ela é importante porque ela vai ter uma formação funcional específica para ter uma resposta rápida, por exemplo, ao meu comando de sistema nervoso central, tá? E a gente vai ver isso. As fibras musculares, então, são células bem longas, multinucleadas, tá? Nós temos uma membrana celular, que é chamada de sarcolema. A gente tem uma bainha de tecido conjuntivo que vai recobrir essa membraninha aqui, tá? Ela vai dar à fibra realmente uma consistência e vai proteger essa fibra muscular, que é o endomísio. A gente tem o sarcoplasma, tá? Que tá dentro do nosso sarcolema e ele contém proteínas contráteis, enzimas, substratos de alimento e organelas bem especializadas que vão auxiliar na contração muscular, tá? A gente tem um retículo sarcoplasmático, que são tubos entrelaçados, tá? Feixes ou fascículos, que nós consideramos como conjuntos de até 150 fibras musculares. O perimísio, que vai manter todos esses feixezinhos juntos. O tendão de um músculo, né, que é o tecido mais resistente, que prende esse músculo ao osso, na região de periósteo. E eu tenho as miofibrilas, que são miofilamentos de proteínas que estão lá dentro do meu sarcoplasma, tá? Formado por quem? Actina, miosina, tropomiosina, troponina, ok? Fica mais fácil a gente entender aqui, mas eu sempre gosto de trazer para vocês a parte escrita, porque às vezes a hora que vocês vão estudar, só pela figura vocês não conseguem entender o que está acontecendo, tá? Então aqui, ó, a gente tem um fascículo, um feixe muscular, tá? Onde eu tenho até 150 fibras musculares. Isso aqui é uma fibra muscular, tá? O perimísio é a camada mais externa que recobre esse conjunto, tá? Aqui eu tenho o epimísio, que recobre o perimísio, tá aqui, tá? E eu tenho aqui, na parte mais interna, o endomísio, tá? Essa é a divisão simples. Aqui, ó, o sarcolema, que é essa membrana aqui. Vários feixes aqui, tá vendo? Cada feixezinho desse, ó, de miofibrilas, ele tem aqui os miofilamentos. Isso aqui é como se a gente estivesse tirando as partezinhas internas desse músculo e a gente estivesse olhando lá no microscópio, tá? Nós teremos as organelas, que são as mitocôndrias, né? Aqui estão nossos túbulos T. O retículo, ó, que eu disse para vocês que fica entrelaçado, ó, o retículo sarcoplasmático, tá? E como que é formado isso aqui, tá? Como que é formado essa fibra muscular? A formação, ó, microscópica dela é essa aqui, ó. Eu tenho filamentos de troponina, tá? E eu tenho actina e miosina, tá? Então, aqui a gente tem a troponina e a gente vai ter a miosina e a actina, tá? Que são esses filamentos aqui, ó. Isso aqui vai formar, tá? Uma unidade contrátil. Por quê? Eu preciso, na hora em que eu tenho o disparo lá pelo meu sistema nervoso central de um estímulo elétrico, esse estímulo elétrico vai chegar aqui
tá? Nestas fibras aqui, ó. Tá vendo? Elas são entrelaçadas. Isso aqui, ó, tá? Então, eu tenho... Essa é a menor unidade que pode se contrair, que é o sarcômero, ó. Esse é o menor pedacinho que é capaz de encurtar-se, tá? Fazer essa contração. Como é que ele faz essa contração, ó? Tá vendo como ele é disposto em... como se ele fosse ponte entrelaçada, tá? Numa parte dessa ponte, eu tenho este filamento aqui, ó. E na outra parte, eu tenho este aqui. É justamente isso aqui que vai fazer esse movimento de junção dessa parte com essa, deixando isso aqui de tamanho menor. Tá? Como que ele vai conseguir fazer isso? Eu vou através, ó, tá vendo? Essas são as pontes, ó. Conseguem associar aqui? Ó. Lá, actina, a miosina e aqui, troponina. Ok? Então, aqui, ó. A troponina recobrindo aqui esse filamento. Aqui eu tenho actina, ó, e miosina. A miosina, ela tem essa característica aqui. Ela é um filamento um pouquinho mais grosso. E ela tem essas cabeças, que são chamadas de cabeça de miosina, tá? Ou cabeça da miosina, que elas vão fazer o quê? A partir do momento que eu preciso de uma contração muscular, ela vai queimar energia através de uma ação de quebra de ATP, tá? Ela precisa de energia. E aí ela vai fazer um movimento, ó. Ela vai fazer isso aqui, ó. Vai enganchar nessas bolinhas aqui e fazer isso, ó. Puxar. Contraiu. É o momento da interação actina-miosina que geram a minha contração muscular, tá? Do ponto de vista microscópico, é exatamente isso, ó. Eu tenho aqui actina, a tropomiosina ou miosina, tá? E aqui a troponina, ó. Essa aqui, ela tá encobrindo o sítio ativo. Porque senão eu ficaria o tempo inteiro contraindo, tá? Então, eu preciso ter alguém que, no momento em que eu estou em relaxamento, ela tampa esse sítio de ligação actina-miosina, e aí eu não tenho nenhuma contração, tá? Quando o meu sistema nervoso central, ele faz, ó, uma ação elétrica chegar até aqui, eu tenho exatamente isso, ó. A troponina sai de cima, ó, do sítio ativo, tá vendo? E a cabeça da miosina puxa, deslizando por cima ali dos filamentos da miosina. Então, ó, filamentos de actina vão deslizando ali, ó. E eu tô fazendo o quê? Eu tô deixando esse meu músculo mais curtinho. Eu tô encurtando. Esse é o momento da contração. Isso aqui é a representação da quebra de ATP, tá? Então, isso aqui é o gasto energético mesmo que existe durante a contração muscular, tá? Então, eu vou ter a ligação actina-miosina, essas ligações, ó. Eu vou fazer com que eu tenha uma contração. Por quê, ó? É isso aqui que aquela imagem estava mostrando. Essa cabeça faz o quê? Isso. Puxando esse filamento. Ou deslizando por sobre esse filamento. Tá? Então, aqui, ó. Miosina, actina. Tá? Aqui, a troponina tá tampando durante um momento em que eu não tenho ação muscular. Quando eu tenho, ela abre isso aqui, permitindo com que a cabeça da miosina encaixe aqui e puxe esse filamento.
fazendo com que eu tenha a contração muscular. Ok? Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo ótimo. Fácil de entender? Conseguiram entender o mecanismo microscópico? Sim, mais ou menos. Mais ou menos? Coloquem as dúvidas, não precisa ter vergonha, não. Não, não é difícil, não. O que é um pouco mais complicado é de pegar os nomes tudo certinho, mas de modo Sim, geral. às vezes a gente confunde mesmo com os nomes, mas não fiquem. Lembrem sempre assim: os principais nomes, actina e miosina, tá? Esses são os centrais. É lógico que a gente mostra todos os elementos associativos, como a troponina, né? Mas assim, os principais dentro dessa cadeia microscópica é o filamento de actina e o de miosina, tá? São esses dois básicos para que eu tenha contração muscular. Um vai deslizar sobre o outro. De que maneira? Ó? É como se fosse uma ponte, né? A hora que esse aqui consegue enganchar aqui, ele puxa. Isso aqui vem para cá, encurtando. Ó. Isso aqui é tracionado para cá. Essas cabeças aqui estão puxando essas bolinhas. Essa é a linha Z, que é uma linha de demarcação. Ó. Então, a linha Z encurta, ela vem aqui para perto. Quando relaxa, ela volta para o lugar dela. Essa é a capacidade elástica do músculo. Ó. Ele tem um tamanho original e ele pode reduzir o seu tamanho ó, no momento da contração. Então, tomem essa linha como base, né? No momento em que contrai, ó, as cabecinhas vão puxar aqui esse cordão. As cabecinhas da miosina. Puxou para cá. Quando puxa esse cordãozinho para cá, vai tracionar essa linha para cá, não vai? Eu tenho a minha contração muscular. Que é a contração do músculo, né? Exatamente, que é o momento da contração. O momento da contração é o momento em que eu tenho o encaixe aqui, ó. O deslizamento actina-miosina aqui, ele vai puxar esse filete, ó, encurtando, reduzindo o tamanho. Quando a contração termina, aí, ó, a troponina entra aqui, desencaixa, ele vai voltar para onde? Para o tamanho normal. A capacidade elástica, né? Que ele tem de reduzir o seu tamanho e voltar para o tamanho original. Ó. Reduz o tamanho, volta para o tamanho original. Esse é o poder do nosso sistema músculo-esquelético, tá? Essa capacidade elástica que ele tem. Perfeito. Então, ó, os tipos de músculos que nós temos. Isso vocês estão cansados de ouvir, todos os professores de vocês atormentam a cabeça de vocês com os tipos musculares, tá? A gente vai ter o músculo estriado esquelético, que é aquele que geralmente tem uma contração voluntária, tá? Eu comando. Eu planejo a minha ação de acordo com a habilidade que eu quero desenvolver, de acordo com aquilo que eu preciso fazer, com a tarefa motora que eu vou desenvolver naquele momento, tá? E aí, eu faço a minha contração muscular de acordo com a tarefa que eu quero. Comandado sempre por quem? Sistema nervoso central. É o meu comando sempre, tá? Músculo estriado cardíaco, que também é um músculo esquelético, porém, a diferença é que ele é involuntário. Aqui, o controle do ritmo, da força e da contração não depende da minha vontade, tá? Quem seleciona com qual força o meu coração vai bater, quantas vezes ele vai bater, de que maneira que ele vai fazer isso, de maneira mais vigorosa ou menos vigorosa, é o nosso sistema nervoso autônomo. Então, não depende da minha vontade. Não dá para dizer assim, agora eu vou acelerar meu coração. E ficar quieto e falar, vai, acelera, coração, vai, vamos. Não dá. Você faz isso numa corrida. Vou aumentar o meu ritmo, vou aumentar minha velocidade. Você planeja essa ação e você consegue fazer. Por quê?
Porque aí a gente está falando do estriado esquelético, que é voluntário. O cardíaco é involuntário, tá? Então, eu não mantenho o controle sobre isso, ok? Assim como eu também não mantenho controle sobre a minha musculatura lisa. Onde que estão essas musculaturas lisas, que geralmente tem uma contração um pouco mais lenta, não é tão rápida e nem tão vigorosa assim? Estômago, intestino, os movimentos que nós temos, peristálticos, que nós chamamos, por exemplo, tá? Então, eu faço a minha alimentação, isso chega até o meu estômago, tá? E aí, a gente vai fazendo durante, né, o momento em que a gente vai fazer as digestões, essa musculatura lisa vai ser acionada e vai começar a empurrar esse bolo alimentar para baixo, para que ele seja direcionado para o meu intestino e para que seja absorvido todos os nutrientes que são necessários e para que depois eu evacue. Tá? Essa musculatura eu também não tenho capacidade de controlar. Também é de ação involuntária, tá? Então, a gente não controla, ok? Quais as funções, então, que a minha musculatura tem? Movimentação, seja do meu corpo, quando a gente está falando, ó, de músculos esqueléticos, é movimentação corporal mesmo. Eu quero contrair o bíceps para pegar um peso lá, eu quero conseguir carregar o saco de arroz. Eu vou lá pegar, vou levantar esse saco de arroz, vou carregar. Isso é movimento corporal. Ah, mas eu posso ter movimentação de substâncias dentro do meu corpo. Acabei de dar um exemplo para vocês. A gente se alimentou, a musculatura do estômago vai começar a agir, eu vou começar a enviar essa comida para a região intestinal. É lógico que depois que ela foi devidamente processada, com suco gástrico e tal, mas eu estou movimentando o quê? Estou movimentando substâncias dentro do meu corpo. Isso é a musculatura lisa que faz, tá? Independente da minha vontade. Ele vai estabilizar as posições do meu corpo no espaço, para eu me manter sentado, né? Eu preciso que alguns músculos estejam o tempo inteiro em contração. Que músculos são esses? Os músculos antigravitacionais. Principalmente quando? Quando eu estou sentado sem apoio, né? Eu vou ter menor contração dessa musculatura quando eu apoio na cadeira, por exemplo. Quando eu apoio a minha coluna na cadeira, a cadeira ajuda a manutenção, o encosto da cadeira me ajuda na manutenção postural. Então, a minha musculatura antigravitacional tem que fazer menos esforço, não quer dizer que ela não está fazendo força. Ela continua contraindo, tá? E esses músculos, a ação muscular produz calor. Todos vocês já vivenciaram a sensação de que eu comecei uma atividade física num dia de inverno, eu tô lá com blusa porque tá frio. E conforme eu começo a ter a minha atividade muscular, esse músculo contrai diversas vezes durante o meu exercício, eu começo a produzir calor. Eu começo a ficar com calor. E algumas vezes eu vou até transpirar, né, no momento da atividade, porque existe a produção de calor. Por que que a gente tem essa produção de calor? Aqui, ó. Tem gasto de energia para quebrar ATP. Tem gasto de energia para fazer contração muscular. A contração muscular vai produzir e gerar calor. Tá tendo gasto energético, eu tenho geração de calor. Ok? Então, o músculo também nos auxilia na questão de produção de calor. Tá? Todo músculo, ele vai consistir no quê? Ele vai ser formado por uma unidade motora, né? A gente tem a contenção ali da placa motora. O que que é isso? Aqui, ó, é a junção, tá? É a conexão entre os meus nervos e a minha musculatura. É através dos nervos que o meu sistema nervoso central
consegue enviar estímulos elétricos para o meu músculo para que ele se contraia. Então, uma unidade motora, ela é formada por quem? Por um neurônio motor, que está aqui dentro dessa inervação, que está dentro desse nervo, e pelas fibras musculares que ele inerva, tá? Então, claro que um mesmo nervo vai inervar diversas fibras musculares, tá? E essa conexão aqui que ele tem são o que nós chamamos de placa motora, tá? A partir do momento em que eu tenho aqui da minha região anterior da medula, a saída que já está vindo lá em cima da região encefálica e que já desceu até aqui a medula, vai chegar esse comando aqui que vai dizer o quê? Através de sinais elétricos, tá? O meio de comunicação corporal, né, dentro da parte fisiológica é através de sinais elétricos, tá? Então ele vai lá, ó, mandar um sinal elétrico que vai chegar aqui até o músculo, que vai dizer para esse músculo contraia. E esse músculo vai iniciar o seu processo de contração, ok? De que maneira? Ó, lá na inervação, eu vou ter o quê? A sinapse. Lembra que nós vimos lá? Eu tenho várias vesículas com neurotransmissores e é isso que vai gerar o sinal elétrico, né? Esses neurotransmissores são lançados na minha fenda sináptica. Isso aqui é uma fibra muscular, ó. O nervo está aqui, chegando aqui e fazendo a conexão com essa fibra. Se eu não tiver essa conexão, se essa conexão for perdida, for cortada por algum motivo, cortou a inervação ou cortou parte do músculo que perdeu essa área aqui, ele pode reduzir a força de contração? Sim, ele pode reduzir ou até perder a força de contração completamente. Depende do que aconteceu, tá? Então, a partir desse momento em que o sinal elétrico chega aqui, estoura essas vesículas, cai o neurotransmissor aqui, que vai gerar um estímulo elétrico para o músculo, eu tenho a contração muscular. Tá? Então, uma das coisas que a gente percebe que acontece e que vocês vão ver diversas vezes na vida profissional de vocês, e às vezes a pessoa fala assim, mas não é possível. A minha força aumentou. Como que a hora que você vai pegar a fita métrica e vai olhar o tamanho do meu músculo, ele não aumentou de tamanho? Inicialmente, quando um indivíduo sedentário vai iniciar o seu treino e ele pretende ganhar massa muscular, ganhar força, aproximadamente entre 2 e 3 meses, a primeira coisa que a gente ganha é o aumento do número de placa motora. Isso é fisiológico. Primeiro aumenta a unidade motora de contração. Para eu aumentar a quantidade de fibra, eu tenho que ter unidades motoras, eu tenho que ter placas motoras a mais. Então, isso aqui aumenta primeiro. Consequentemente, a minha força vai aumentar? Sim, a minha força vai aumentar, mas não necessariamente nos primeiros meses de treino, o indivíduo vai perceber aumento de tamanho. Eu não faço trofismo muscular, eu não aumento o tamanho da fibra. Primeiro eu aumento conexão. Para que quando eu aumentar o tamanho dessa fibra, o efeito de estímulo elétrico seja eficiente. Se eu tiver uma fibra gigantesca e tiver só uma conexão aqui de plaquinha motora, eu não vou conseguir fazer uma contração eficiente, efetiva para gerar uma boa força. Então, sabiamente, o meu organismo faz o quê? Primeiro ele ativa mais placas motoras, para depois ele fazer hipertrofia. Ok? Então, simples. O indivíduo não está enlouquecendo. Ele melhorou a força, sim.
Inicialmente, ele não vai aumentar muito o tamanho do músculo, ok? Mas a força ele já aumentou. Porque ele já melhorou conexão sistema nervoso, sistema músculo esquelético. E essa é a primeira conexão que tem que melhorar. Tá? Que tem que ser gerada. Então, é isso mesmo. Ele vai ter uma sensação boa de que ele está mais forte, e ele está mais forte mesmo. Porque se eu tenho maior eficiência de estímulo elétrico, eu tenho melhora de eficiência de força. Então, deixem seus alunos tranquilos, eles estão no caminho certo. Eles vão aumentar a força e depois eles vão ganhar massa também muscular. Tá? Mas num primeiro momento, o que eu aumento é a quantidade de placas motoras, ou seja, eu aumento as quantidades de unidades motoras, unidades contráteis, aumentando assim a minha força muscular. Ok? Excitabilidade e contratilidade, tá? Toda vez que uma unidade motor é ativada através desses impulsos nervosos, que são estímulos elétricos, tá? Nós chamamos esses estímulos elétricos de potenciais de ação, tá? Eles vão chegar até o axônio e vão ser distribuídos ao mesmo tempo para todas as fibras da unidade, ó. Então, aqui não vai acontecer assim, primeiro o estímulo elétrico chegou aqui, depois ele chegou aqui, depois ele chegou aqui, depois ele chegou aqui. Não. Ele vai chegar em todos esses pontos ao mesmo tempo, tá? No mesmo momento. Justamente para fazer o quê? Para que eu produza uma transferência dessa excitação do nervo através da sinapse para a membrana da fibra muscular. E aí, sim, eu vou ter a contração efetivamente dita. A contração muscular acontece pela conexão entre actina e miosina. Conexão e desconexão cíclica, né? Ela conecta, contrai. Depois você vai ter o relaxamento quando eu tenho a desconexão, tá? Então, quando o nervo motor se une com a fibra muscular, essa junção de placa motora, ela serve justamente para isso. Chegou o estímulo elétrico aqui, distribuiu esse estímulo elétrico para todas essas fibras musculares e elas entraram em contração. Tá? Qualquer problema que aconteça que afete estas conexões afetarão direta ou indiretamente a minha capacidade de contração muscular. É um fato. Tá? Então, se eu tive uma lesão de nervo, eu vou afetar? Vou. Eu tive uma lesão de várias fibras musculares, perderam a potência de geração de força, eu vou ter a contração afetada também. Tá? Então, aqui, ó, pra gente reforçar. Por que que a contração muscular acontece? Porque eu tenho a conexão da actina com a miosina, produzindo a contração muscular. Tá? É isso que produz a minha contração. Mas e aí? A gente tem só um tipo de contração muscular? O que acontece? Como essas contrações são feitas, né? A gente já viu que a gente não tem um único tipo de movimento. Eu tenho movimentos voluntários, involuntários, eu tenho movimentos reflexos. Eu também tenho várias formas para gerar a contração do meu músculo, tá? E eu vou me basear nos princípios geralmente cinéticos para fazer essa avaliação. De que tipo de contração eu estou utilizando, tá? Por que eu preciso entender os tipos de contração muscular
que nós podemos trabalhar? Justamente porque durante uma atividade física, um exercício físico, eu posso propor estratégias diferentes de treinamento. Uma das estratégias de treinamento, por exemplo, que eu posso sugerir em determinados casos, é a contração isométrica ou contração estática. O que é isso? O meu músculo vai contrair, ele vai produzir força, tá? Porém, ele não vai mudar muito o comprimento muscular. Aqui, ó. Não haverá, portanto, deslocamento articular, porque quando eu não mudo muito o meu comprimento muscular, eu não gero o movimento articular. Então, eu vou ter uma contração sem produção de movimento. Se vocês fizerem, se eu disser para vocês assim, faz força de bíceps, mostra o tamanho do bíceps para mim. Vocês vão fazer uma contração sem movimentar muito o cotovelo, vocês simplesmente vão fazer a força, o músculo vai saltar, eu percebo a contração do músculo, mas a minha articulação de cotovelo, por exemplo, não se movimenta. Isso é uma contração isométrica. Quando eu pego, por exemplo, uma bola pesada, um objeto mais pesado, e eu seguro numa posição estática. O meu músculo está fazendo força, porque se ele não fizer força, ele não segura o objeto cai no chão. Porém, ele não está gerando nenhum tipo de movimento articular. É uma contração estática, ó. Toda vez que eu faço uma contração que não gera movimento articular, eu chamo isso de contração isométrica ou estática. Isométrica, mesmo comprimento. Não alterei muito o comprimento da fibra. Tá? Ou estática, parada. Eu estou contraindo, porém eu não estou movimentando articulações. E aí eu tenho uma contração estática. Vocês vão carregar um botijão de gás com uma mão só. Vocês estão fazendo uma contração isométrica de bíceps, que geralmente você faz uma angulação do cotovelo e mantém aquele ângulo, não movimenta mais para suportar o peso do botijão. Ok? Não precisei movimentar a minha articulação mais, porém eu estou gerando contração muscular. Se eu estou gerando contração muscular, eu posso aumentar a força do músculo com essa contração? Posso ou não? Pode repetir a pergunta? Quando você utiliza uma contração isométrica, em que você não movimenta a articulação, mesmo assim você é capaz de aumentar a força daquele músculo que está contraindo? Sim, com certeza. Sim, né? Eu não preciso gerar movimento para trabalhar força muscular. Não, a prancha é um grande exemplo disso, né? Perfeito! Obrigada, Diego. A prancha é um exercício que é um exemplo clássico de contração isométrica. Eu estou trabalhando força de vários grupamentos musculares, inclusive, ao mesmo tempo, mas eu não estou movimentando meu corpo. Inclusive para esses movimentos isométricos, movimentos não, nessas contrações isométricas, elas servem muito para essas pessoas que eram obesas e fazem operação bariátrica para fazer fortalecimento da parte muscular, da pele e tudo. Tem uma sustentação muito boa esses exercícios isométricos. Perfeito, porque eles me ajudam, inclusive, na contenção de pele, né? Exatamente. E isso é interessante porque muita gente acha que exercício para ganhar força precisa ter grandes movimentos e com grande peso. E não necessariamente. E aí, vocês, como educadores físicos, é que vão planejar essa estratégia, né? O que o indivíduo precisa saber
é que é uma estratégia que funciona, que dá certo. Ela é pautada cientificamente. Tá? É uma contração que funciona como qualquer outra contração muscular e que vai gerar e vai acarretar melhora de força muscular, sem sombra de dúvidas, tá? Às vezes, quando o indivíduo não conhece, né, e geralmente os leigos, quando eles nos procuram para fazer treinamentos, quando eles procuram vocês para toda essa parte de orientação de treino, eles não conhecem a parte científica que vocês conhecem, mas eles conhecem o Dr. Google, né? Sim. Então, em geral, eles chegam para vocês já com um treino meio pronto que eles gostariam de seguir. Só que eles não sabem efetivamente para que eles fariam aquilo, ou por que eles fariam aquilo, ou se de repente aquele é o exercício mais indicado para ele. Porque nem todo exercício é indicado para todo mundo, né? Sim, é muito específico, né, o exercício. Exatamente, o exercício ele tem que ser individualizado. E a parte de treinamento e a parte da educação física em treinos que dá certo é justamente essa, quando o educador físico olha para o indivíduo com um olhar individualizado. Ah, então quer dizer que eu nunca vou poder trabalhar exercícios de força para um grupo de alunos? Óbvio que você vai poder fazer isso. Claro que vai. Mas naquele grupo você vai verificar o quê? Pela maioria das pessoas que estão ali, quais são os melhores exercícios que você pode eleger para aquela população específica. Vocês vão ter um olhar crítico para isso, né? Não é uma coisa que a gente pode falar assim, vamos fazer assim para todo mundo que dá certo. Não. Não vai conseguir fazer para todo mundo. Então, você vai ter que olhar para cada grupo específico que você for trabalhar, tá? O que o indivíduo precisa entender é o quê? Mesmo através de uma contração estática, eu tenho a capacidade muscular de aumentar a sua potência de força, tá? Então, eu vou fortalecer com exercício isométrico? De verdade, eu acho que algumas vezes eles fortalecem até mais do que alguns isotônicos. Sim. Claro que vai depender da situação, de tudo que a gente vai estar analisando para cada aluno, né? Mas ele tem, sim, uma grande potência de melhora de força, tá? A outra forma de contração, então, que nós temos é a isotônica, onde a contração muscular, ela modifica o comprimento do músculo e principalmente o ângulo articular. Ou seja, eu gero movimento articular. A cada contração muscular que eu faço, eu gero um movimento. Tá? Então, isso é contração isotônica. Quando eu contraio a minha musculatura e, através dessa contração, eu gero uma movimentação. Tá? Ou seja, a minha articulação vai ser modificada, eu vou mudar ela de lugar, tá? Eu vou aproximar estruturas ou eu vou distanciar estruturas, ok? Então, aqui, ó, eu tenho grande labilidade do que, ó? Do comprimento muscular, ó. Quando ele se alonga, quando ele contrai, quando ele se alonga e quando ele contrai, tá? Lógico que a gente tem os componentes aqui, ó, diferenciados, contração excêntrica e contração concêntrica, tá? No momento em que a gente vai gerar maior grau de força ou menor grau de força, tá? A gente tem isso aqui. Então, é importante que eu entenda que esta contração também vai ganhar força muscular, sim. Todas elas são capazes de gerar aumento de potência de força, tá? Eu vou só escolher em que momento eu vou usar cada uma. Eu posso mesclar um treino com contrações isotônicas e isométricas? Posso. Eu posso fazer um dia um treino para o indivíduo só com exercícios isométricos? Tranquilamente, eu posso fazer uma proposta de fazer um dia apenas exercícios isométricos.
Eu posso fazer um treino só com contrações isotônicas? Também posso, não há problema nenhum. Tá? Eu vou simplesmente traçar qual é o meu objetivo para aquele momento, tá? Então, isso é importante. Professor, Oi. em relação à contração isométrica, é a anterior, né? Isométrica? É, anterior à isométrica, essa aqui. Então, eu fiquei com dúvida, como que funciona em relação à actina e a miosina nessa contração aí? Porque o músculo está parado, né? Aí não tem deslizamento. Como que funciona? O deslizamento acontece da mesma forma. Ah, O que acontece? você não acontece? O que você não altera é essa alteração de comprimento aqui, ó, no sentido de aproximar tendões, tá? Mas o formato da contração é o mesmo. Eu tenho deslizamento, ó, eu vou ter isso aqui acontecendo, tá? Ah, Isso acontece. Porém, o que vai acontecer? Isso aqui, ó. No momento em que ele contrai, na contração isométrica, ele vai fazer isso aqui, né? Fez o encaixe, teve o deslizamento. Encurtou só um pouco, não encurtou muito a ponto de mexer muito com o tamanho do músculo, mas vai encurtar um pouquinho, tá? E o que acontece? Ele permanece nesse encaixamento aqui, ó. Ele não desconecta. entendi. Ele permanece conectado por mais tempo, sem deslizar várias vezes. Ele simplesmente puxou uma vez e manteve a posição. Tudo bem? Perfeito, valeu. Nada. Então, o deslizamento de actina e miosina, eles, para qualquer contração muscular, ele precisa acontecer, tá? Independente se ela é isométrica ou isotônica, essa contração, tá? Aqui, ó, perceba que no desenho a figurinha fica pulando aqui um pouquinho, que é justamente para dar a alusão para gente, né? Para a gente entender que o deslizamento da actina e da miosina, eles estão acontecendo. Só que ele acontece e fica naquele comprimento por um período maior de tempo, um período mais prolongado. Porque eu estou usando o quê? Uma postura estática. Eu não estou movimentando a minha articulação, tá? Quando eu movimento a minha articulação, aí isso passa a ser uma contração isotônica, e aí o deslizamento da actina e da miosina é maior e é cíclico, tá? Entendi. Beleza, obrigado. Nada. A contração isotônica, ela vai se dividir em duas formas essenciais, tá? Que são quais? Principalmente, a questão da contração excêntrica, será que conseguiu admitir? Acho que o Rafael tá tendo problemas para entrar. Na hora que admite, não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver se eu consigo admiti-lo novamente. Deu certo. Então, ela pode ser dividida em concêntrica e excêntrica. O que é isso? Na concêntrica, durante o movimento articular, o músculo vai diminuir bastante de tamanho e as fixações musculares, né, os tendões, vão se mover aproximando-se. Eles estão se aproximando. Na excêntrica, eu também vou ter o movimento articular, porém, a impressão que eu tenho é que o músculo está se alongando. Ele continua em contração, mas eu tenho a impressão que ele está alongado, ou seja, os tendões musculares, eles vão se distanciar. Então, é isso aqui, ó.
Concêntrica, ó, tendões se aproximam. Excêntrica, tendões se distanciam, ó. Então, eu estou fazendo força muscular tanto para flexionar o meu cotovelo, quanto para estender. Durante a extensão, para que o meu cotovelo não caia de uma vez, esse músculo tem que continuar contraindo, tá? Porém, ele vai estar, ó, distanciando os tendões. Quando eu tenho distanciamento de tendões, eu estou na fase excêntrica. Quando eu tenho a aproximação de tendões, eu estou na fase concêntrica, ok? Então, essa é a diferença. Eu continuo tendo contração muscular, a actina e a miosina continuam deslizando uma sobre a outra, tá? O músculo continua reduzindo o seu tamanho aqui. Neste caso, ele parece que reduz mais o tamanho quando a contração é concêntrica. Eu tenho a fase concêntrica da isotonia, tá? Que é o momento em que eu faço o movimento de aproximação articular. Quando eu faço o distanciamento da articulação, eu tenho a fase excêntrica, tá? A fase excêntrica é a fase que eu tenho que ter controle para o meu movimento não despencar de uma vez. É um ótimo período para trabalhar força muscular. Quanto mais lento eu faço a fase excêntrica, mais força eu ganho. Então, eu posso trabalhar a contração isotônica de que maneira? Orientando o meu aluno para ele prestar atenção nas fases. Fase concêntrica, você pode até contrair um pouquinho mais rápido. Na fase excêntrica, quanto mais lento a gente faz a descida, mais força muscular o meu músculo tem que fazer para conseguir controlar o movimento, tá? Então, nem tudo dentro da movimentação é simplesmente o ato do movimento em si, mas é o seu controle. Quanto mais controle eu tenho, quanto mais harmonioso esse movimento for, melhor a força muscular, mais eu estou trabalhando essa propriedade de força, tá? Então, geralmente a gente orienta o quê? Faz a flexão do cotovelo num ritmo que pode ser até um pouquinho mais acelerado, mas quando você for fazer a extensão para voltar o peso, você faça mais lentamente. Porque quando você faz mais lentamente, você vai passar mais tempo na fase excêntrica, controlando a descida do movimento. Eu continuo trabalhando força muscular. E aí, muitas vezes, eu tenho um resultado melhor. Mais rápido até, né? Então, a gente tem que ter essa tendência, muitas vezes, de orientar, porque às vezes ele faz o movimento até correto, mas a velocidade do movimento é importante para eu trabalhar de maneira adequada as duas fases da contração isotônica, que é a fase concêntrica, quando os tendões se aproximam, e a fase excêntrica, ó, quando os tendões se distanciam. Tudo bem? A gente ainda tem uma... Pode falar, gente. Não, só falei que tá tudo certo. Tá tudo certo, entendeu? Se tiverem dúvida, podem perguntar, tá? Fique à vontade. Isocinética. Eu posso realizar uma contração isocinética. O que é uma contração isocinética? É aquela em que eu vou manter sempre a mesma velocidade, tá? Eu posso variar o peso, eu posso variar a resistência, porém, a velocidade tem que ser mantida constante. De que maneira que a gente consegue controlar melhor essa velocidade de realização do movimento? Através de equipamentos tecnológicos. Óbvio, né? Que se eu tiver aqui um computador me mostrando com qual velocidade eu realizo o movimento, eu consigo manter ele sempre na mesma velocidade. Sem nenhum equipamento, dificilmente a gente consegue manter velocidade constante,
tá? Sempre vão existir pequenas variações de velocidade. Eu brinco que eu mesmo percebo quando eu tô ficando cansada no treino, começo a fazer um pouco mais rápido, que é aquela coisa assim, quem sabe eu faço logo e termina rápido, que eu tô cansada. Então, a gente altera, mesmo que de maneira pequena, a velocidade de execução do nosso movimento, tá? Quando eu falo do exercício ou da contração isocinética, o que ela tem que manter é a mesma velocidade, tá? É muito difícil sem equipamento você manter a mesma velocidade, tá? Muito difícil. Então, realmente, a gente tem uma dificuldade na manutenção de velocidade se a gente não tiver o auxílio de equipamentos tecnológicos para isso, tá? Então, um Cybex da vida aí para manter essa velocidade dentro de uma constante, né? Manter constante de velocidade durante exercícios nunca é fácil. E a gente percebe isso em diversas vezes que a gente está praticando, ou a gente mesmo está praticando, a gente está orientando a prática de exercícios, que as pessoas diferem no ritmo e na velocidade de movimento. Cada um vai ter um ritmo de execução diferente, né? E dentro da mesma pessoa, eu vou ter alteração de velocidade de execução de movimento, tá? Não dá para a gente manter muito certinho sem a gente ter nenhuma variação, tá? Então, de que maneira a gente consegue isso? Através de maquinário, tá? Aí com máquinas a gente consegue fazer isso de maneira mais adequada, ok? E as cadeias cinéticas? O que a gente pode entender sobre cadeias cinéticas, né? A gente tem aí a sugestão, eu não sei ler muito bem esse nome desse cara que é bem esquisito, Stendler, que em 95 sugeriu o quê? Que o corpo humano ele podia funcionar como uma cadeia constituída por uma série de segmentos rígidos e que estão conectados por juntas, que são nossas articulações, né? Então, é o nosso kit Lego que eu brinco, né? É uma parte óssea, uma parte rígida, que tem uma conexão articulada, que vai me permitir o movimento. Né? As ações combinadas dessas articulações, né, dentro dos diversos segmentos corporais, elas vão fazer, então, com que a gente movimente essas cadeias, tornando, por exemplo, uma cadeia cinética, uma cadeia movimentável, que eu possa fazer movimentos com essa cadeia muscular, com essa cadeia articular, tá? É claro que vai respeitar o limite morfológico de cada articulação. Não adianta, por exemplo, que eu queira que a minha articulação de cotovelo, que é uma articulação do tipo dobradiça, que está feita ali para fazer flexão e extensão, que ela faça circundução, como eu tenho no ombro. Não, isso não vai acontecer. Isso respeita toda a questão morfológica, de anatomia da articulação, né? A minha articulação, ela foi desenhada anatomicamente para determinadas funções. Então, aquela dada articulação só vai fazer aquelas determinadas funções para a qual ela foi desenhada para. Não vai conseguir fazer outra, ok? Mas a gente tem o quê? Cadeia cinética, quando a gente diz assim, eu vou trabalhar um exercício em cadeia cinética aberta. Você fala assim, putz, que exercício é esse, né? Quando a gente está começando a estudar, quando comecei a estudar, falava assim, nossa, mas que cadeia é essa? Que exercício é esse? Meu Deus, né? Que conceito é esse? É um conceito simples, tá? Simples. Aberta. O meu segmento distal, ó, ele tá livre. Ele tá liberado para o movimento, tá? Minha parte proximal, no caso aqui, o meu ombro, ele pode tanto se movimentar quanto ficar parado.
Depende do movimento que eu vou fazer. Tá? Então, quando os segmentos distais estão livres para se mover nas direções que a articulação me permite, eu digo que eu estou trabalhando numa cadeia cinética aberta. Porque eu dou liberdade para o segmento distal fazer o que ele bem entender. Dentro dos seus limites morfofuncionais, é óbvio, né? Não vai querer que faça um movimento que aquela articulação não foi programada para fazer, tá? Mas toda vez que eu tenho isso aqui, eu tenho uma região distal livre, eu posso fazer o movimento para o lado que eu quiser, para frente, para trás, para os lados. E é a parte distal que geralmente se movimenta mais do que a proximal, ok? Isso é chamado de cadeia cinética aberta, tá? Onde a parte distal tem um movimento maior do que a proximal e geralmente está livre para movimentar-se em todas as suas angulações, ok? Quais são as características, então, dessa cadeia cinética aberta? Eu vou ter um aumento de força de aceleração, então geralmente são movimentos que eu consigo fazer com maior velocidade, tá? Em geral, quando eu trabalho em cadeia cinética aberta, eu trabalho com uma redução de força de resistência. Eu não vou trabalhar com tanta resistência assim, tá? A prioridade sempre é a velocidade, onde a gente faz uma fase concêntrica mais rápida, mais acelerada, e uma fase excêntrica mais lenta, tá? E geralmente eu consigo estimular a cadeia cinética aberta em atividades funcionais, tá? Então, por exemplo, o movimento dos braços, eu quero pegar o pote que está em cima do armário. Eu vou elevar os meus braços acima da cabeça e vou pegar esse pote. Isso é um movimento em cadeia cinética aberta. Todo o meu membro superior está livre para movimentar-se, tá? E a parte distal, cotovelo e mãos, acaba fazendo um movimento maior até do que o movimento do ombro, que é a parte mais proximal, tá? Então, essas são as características da cadeia cinética aberta, ok? Quando eu tenho a cadeia cinética fechada, tá? O meu segmento distal, ó, tá fixo. Quem que vai se movimentar mais? A articulação proximal, tá? Então, aqui eu tenho a contração de grandes grupos musculares e, geralmente, eu vou ter a contração na cadeia cinética fechada. Na cadeia cinética aberta, a gente geralmente tem contração concêntrica e excêntrica, né? Você vai ter ação de antagonista, mas menos intensa do que na cadeia cinética fechada. Na cadeia cinética fechada, os agonistas e os antagonistas, ó, eu tô com a contração de bíceps e tríceps aqui ao mesmo tempo. Quem que vai se movimentar mais aqui? Ombro. Aqui, ó, eu fechei, como se eu fechasse um circuito. A hora que eu travo as minhas mãos na argola, eu fechei a cadeia cinética. Aqui, ó, a hora que eu faço o travamento dos meus pés no chão, quem é que vai ter que se movimentar mais, ó? Quadril. Tá? Então, eu estou com a cadeia cinética fechada, ó. Eu fixei a parte distal, ó, os pés. Eu fixei no movimento. Eu fechei a cadeia. Cadeia cinética fechada. Aqui, ó, movimento de leg press. Você está fazendo isso aqui. Tá?
Geralmente, a gente vai ter maior força de compressão na articulação, porque eu tenho grandes grupamentos musculares fazendo força ao mesmo tempo, ó, contração associada tanto de agonistas quanto de antagonistas. Eu vou ter maior estabilidade dinâmica, tá? São movimentos que me dão mais estabilidade. E geralmente eu gero grande força de resistência, tá? Ó, vocês visualizarem aqui. Qual é a resistência que ele está suportando? Todo o peso corporal. Diferente se ele tivesse, por exemplo, fazendo o mesmo... vou fazer um exercício para trabalhar bíceps. Com halter na mão, peso livre. Cadeia cinética aberta. Tá fazendo força? Tá fazendo força. Mas não está fazendo essa grande resistência aqui. Eu tenho uma resistência menor, que é só o peso do halter. Meu braço está livre. Se ele está livre, eu não preciso contrair antagonistas e agonistas ao mesmo tempo. Eu posso, enquanto, peguei um halter na minha mão, estou fazendo a flexão de cotovelo. Enquanto eu estou fazendo a fase concêntrica do bíceps, eu estou na fase excêntrica do tríceps. A hora que eu volto e vou fazer a fase concêntrica do tríceps, eu estou na excêntrica do bíceps. Eles estão contraindo em fases diferenciadas. Tá? Aqui, basicamente, o que eu tenho, quando eu não estou fazendo movimento, suponha que ele estivesse apenas pendurado nas argolas. Que contração que ele estaria fazendo? Ele não está girando nada, ele está só lá, estável na argola. Qual é o tipo de contração que ele está usando? Qual tipo, gente, de contração? Gente, vocês me abandonaram? Meu, ninguém responde, só eu respondo. Só tô eu contigo. Vocês Só estão tô me eu contigo. abandonando. Não, eu ainda fiquei esperando para ver se alguém responde, mas ninguém responde, bicho. É complicado. Vocês têm vergonha de falar comigo? Não tô nem vendo a careta de vocês. E aí, o que vocês acham? Ele tá lá parado, ó. Ele não tá fazendo nenhum movimento de giro na argola. Ele só tá pendurado. Que tipo de contração muscular ele tá fazendo aqui nesses grupos musculares do braço? É isométrico, né? Isométrica, tá? Tá usando basicamente a contração isométrica, né? Aqui, ó, quando essa garota mantém essa postura, ó o que ela tá fazendo aqui, ó, isometria. Se ela, enquanto ela não está fazendo movimento, se, por exemplo, você pede para o seu aluno, faz o agachamento dessa maneira, ó, encostado lá na parede, fica na posição. Você iniciou com uma contração isotônica e passou para uma contração isométrica. Enquanto ela não estiver fazendo movimentação, ela está em isometria. Ela está mantendo a postura dela. Com os agonistas e os antagonistas fazendo a contração ao mesmo tempo. Sim. Eles não estão em fases de contração diferentes. Eles estão na mesma fase de contração. Ok? Porque eles estão utilizando uma contração isométrica, uma contração estática. Perfeito, Ana. Tá? Tudo bem? Conseguiram entender?
a diferença entre as cadeias cinéticas aberta e fechada? Eu consegui. E os demais? E o restante do pessoal? Conseguiu também? Sim, sim. Ótimo. Sim, professor. Perfeito. Então, quando a gente vai fazer um trabalho, ó, percebam que quando a gente vai fazer um trabalho muscular, tudo isso está sendo orquestrado lá pelo nosso sistema nervoso, né? Porque para que eu faça todos esses tipos de contração, eu estou o tempo inteiro gerando estímulo elétrico, gerando contração muscular, tá? Gerando interação actina-miosina, tá? Então, isso é extremamente importante a gente entender. Por quê? Quando eu vou fazer qualquer orientação de exercícios físicos, eu tenho que pensar o quê? Primeira coisa, quais são os meus objetivos com esse treinamento, com esse exercício? A partir do momento que eu tracei os objetivos que eu quero, eu vou verificar quais estratégias eu posso utilizar para atingir esses objetivos. Tá? Dentro dessas estratégias possíveis que eu vou elencar, que eu vou eleger, eu posso pensar no planejamento, inclusive, de que tipos de contração que eu quero trabalhar, que tipos de movimento que eu quero trabalhar, tá? Isso tudo vai me dar o diferencial de treino, tá? Os treinos deixam de ser monótonos, por exemplo, quando a gente mescla cadeia cinética aberta com cadeia cinética fechada, contrações isotônicas e isométricas. Isso tudo dá um dinamismo para o nosso treinamento. Deixa esse treino de maneira mais dinâmica, tá? É claro que, assim, algumas coisas, a gente não vai ter uma possibilidade tão... é fácil trabalhar com contração isocinética, eu queria trabalhar com a isocinética. Isso já não é tão fácil, porque você precisa ir para um local específico que tem um equipamento para você fazer a isocinese. Tá? Porque eu preciso da velocidade controlada. E aí a gente tem uma dificuldade de controlar a velocidade que não seja por equipamento, ok? Então é mais difícil. Algumas coisas são mais difíceis? São. Mas você tem muitas outras coisas para lançar mão de fazer, né? Eu não preciso ficar fechado num único movimento, nem num único tipo de contração, numa única coisa, tá? Então, é bem interessante que a gente disponha desse olhar, onde eu posso verificar o quê? As diferentes coisas que eu posso fazer para atingir muitas vezes o mesmo objetivo, tá? Então, o meu sistema muscular é perfeito para isso, né? Para a gente trabalhar com movimento. Com toda essa questão de movimento, eu consigo trabalhar fazendo o quê, inclusive? Eu posso trabalhar para fazer uma estimulação de sistema nervoso e sistema muscular com dupla tarefa. Ou seja, eu divido o foco de atenção daquele indivíduo. E aí isso vai depender do quê? De quão específico eu quero que a tarefa seja realizada. Ok? Então, assim, sabe aquelas coisas? Vai pular nos pneus, dentro dos pneus, e vai jogar a bola para um lado e para o outro enquanto vai pulando. Você está dividindo a atenção. Está fazendo associações. E é isso que vai deixando a coisa legal e mais dinâmica, né? Acontecer de maneira mais dinâmica. Ok? Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, ótimo. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou passar, lembra, nós combinamos, eu não esqueci do combinado que eu ia passar o restante do vídeo para vocês, né? Porém, como eu tive aquele pequeno probleminha na outra aula, em questão de direitos autorais, que eu não posso subir o vídeo para o YouTube por conta da passagem do vídeo, eu deixei para fazer isso no final, porque assim eu pude gravar a aula toda. Agora eu vou parar a gravação, tá? Um pouquinho,
e aí a gente assiste o vídeo, tá? Então, infelizmente, o pessoal que for assistir a aula gravada não vai conseguir ver essa parte do vídeo, tá? Porque aí eu não posso postar quando eu apresento o vídeo. Vivendo e aprendendo, né? A gente aprende